que análises do solo de Marte comprovam que sim, existiu uma detonação de uma bomba nuclear lá no planeta vermelho. Então, assim, uma guerra nuclear no passado, antes da existência dos humanos? Sim. Eu sou Carol Capel, a sua arqueóloga favorita com especialização em alienígenas no Egito Antigo. E hoje é segunda-feira, dia de falar de quem? Dos nossos amigos, os alienígenas. Então se prepara porque a história vai ser boa e você vai se convencer de que a nossa história, a história do planeta, está contada de uma maneira muito errada. Em 26 de novembro de 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter, juntamente com Lord Carnarvon, entraram em uma câmara misteriosa em uma tumba que estava intacta. Nunca ninguém havia estado antes dentro deste local. E o que eles encontraram lá deixou eles completamente sem palavras. Inclusive, Howard Carter, inspirou a história de toda a franquia dos filmes da Múmia. O Retorno da Múmia, o Encanto da Múmia, ou a Múmia não sei onde, todos esses filmes aí. Eles encontraram um local abarrotado de ouro. Existia ouro em todas as partes daquela câmara. Muitos artefatos, decorações, gente, tudo. Absolutamente tudo feito de ouro. Eu queria encontrar um negócio desse, eu não encontro nada. E foi então que essa descoberta deu início a um processo de escavação que durou aproximadamente 10 anos. Levou a uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos da história do planeta, a descoberta do túmulo do faraó Tutankhamon. O corpo de Tutankhamon estava dividido em 3 sarcófagos diferentes. Um deles era feito de ouro maciço, então vocês imaginam, gente, o negócio tamanho de um sarcófago de ouro. Os 2 outros sarcófagos eram feitos de madeira entalhada e cobertos com ouro. Então, assim, o negócio vale eu, você e toda a humanidade junta. Além de tudo isso, os 3 sarcófagos são adornados de pedras preciosas. Essa foi então a primeira vez que um túmulo real havia sido encontrado no Egito Antigo, porque só o que eles encontravam eram túmulos de pessoas não tão importantes assim. E esse em específico estava intacto num nível assim que ninguém podia imaginar. Só que os arqueólogos que encontraram esses túmulos, eles não puderam usufruir da descoberta. Por quê? Porque todos eles, sem exceção, foram acometidos daquilo que nós conhecemos como a maldição do faraó. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre essa maldição, porque essa maldição, gente, ela não é uma invenção, ela não é uma coisa mística, ela é real e comprovada. Só que quando Howard Carter abriu os túmulos, ele encontrou, juntamente com o faraó, algumas adagas. A primeira adaga que ele encontrou ficava localizada aqui, ó, pegava desde o abdômen até o peito do faraó Tutankhamon. E ela era feita 100% de ouro maciço. Até aí, beleza. Ai, que linda espada. A segunda adaga era feita de ferro e era milhões de vezes mais fascinante do que a primeira. E aí que você me pergunta, Carol, como é que pode uma adaga de ferro ser mais importante do que uma adaga de ouro? É simples, como é que uma adaga de ferro, feita 100% de ferro, pode existir durante a era do bronze? O ferro nessa época era considerado milhões de vezes mais valioso que o ouro, porque os egípcios eles não tinham acesso a esse material. Na época eles utilizavam bronze, cobre e ouro, só tinha isso. Tinha ferro. Aliás, até tinha, mas eu já explico. Então, mesmo eles utilizando outros minerais para a composição de túmulos, de sarcófagos, de joias, o ferro em específico não existia lá. A primeira vez que o ferro foi manuseado ali na região do Rio Nilo foi cerca de 500 anos depois da morte do rei Tutankhamon. E essa adaga, ela tinha uma qualidade excepcional, como se a pessoa que tivesse forjado-a tivesse muito conhecimento em manipulação do ferro. Então, como é que uma faca, uma adaga de ferro, poderia ter sido forjada
numa época onde a forja do ferro não existia não existia temperatura suficiente para derreter ferro naquela época. Bom, a resposta para tudo isso é ainda mais surpreendente. Os arqueólogos acreditam que essa adaga tenha sido um presente de uma civilização muito mais avançada do que a civilização egípcia. E nas escrituras sagradas consta que a adaga era um presente dos deuses. Os deuses do Egito, eles vinham de onde? Do céu. E quem é que vem do céu? Anjo ou ET? É essas opções que nós temos agora. Se você for pesquisar em todas as culturas do passado, sumérios, acádios, egípcios, você vai perceber que todos os deuses daquela cadeia imensa de deuses, inclusive na Índia, os deuses atuais, eles provêm de onde? Eles provêm do céu. Eles descem do céu à terra. Até lá nos gregos também, eles ficavam no Monte Olimpo, porque era mais perto do céu. Além disso, todos os deuses dessas culturas, como os sumérios e os egípcios, que é o caso desse vídeo aqui, eles possuíam poderes sobrenaturais. Isso quem concluiu não fui eu. Tipo, acordei inspirada hoje e concluí que a adaga foi um presente do ZT. São os próprios cientistas, os próprios arqueólogos. Porque a grande questão, gente, é o ponto de fusão do ferro, que é de 1538 graus Celsius. E naquela época não existia nada que fizesse algum metal atingir essa temperatura. Afinal de contas, não existia forja para o ferro naquela época. Então, a faca ou veio do futuro ou veio de alguma civilização mais inteligente. Além disso, os pesquisadores acreditam que civilizações muitíssimo avançadas existiram no passado e que essas civilizações elas não deixaram rastros. Por esse motivo que a gente não encontra um link para essas tecnologias. Existe uma imensa lista de artefatos encontrados aqui na Terra que são conhecidos como artefatos fora do lugar, ou seja, eles não deveriam estar no local que eles estão. Por quê? Porque a tecnologia não condiz com a era, não condiz com o local, não condiz com nada. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco sobre esses artefatos, mas a lista é infinita. A adaga de Tutankhamon é um desses objetos que não se encaixa com nada na história de nada. Deixa todo mundo. Como? É claro, gente, que os arqueólogos mainstream, ou seja, aqueles que são pagos pelo governo e que são pagos para falar pra gente, eles nunca vão assumir, de fato, que essa adaga veio de um período que não condiz com a história do planeta. Foi por isso, então, que eles inventaram uma explicação para a existência, o surgimento dessa adaga. E como eu gosto de dar os dois lados da história aqui, eu vou dar a explicação deles também. Segundo esses arqueólogos, o ferro dessa adaga provém da queda de um meteoro. Só que existe apenas um pequeno problema com essa afirmação. Os egípcios não tinham tecnologia para extrair metais de meteoros na Era do Bronze. Um meteoro que cai na Terra, ele pode sim conter ferro, só que o ferro não vem condensado numa parte específica do meteoro, ele vem espalhado juntamente com tantos outros minerais. E aí, quando o meteoro cai na Terra por causa do ponto de fusão e da temperatura ali, do contato e da explosão, realmente os metais derretem, só que eles derretem, eles não se juntam. Então como é que os egípcios iriam extrair ali? Além de tudo isso, como se não bastasse tudo isso, em 1994 foi feita uma análise de raio-x dessa adaga. E essa análise concluiu que o metal contido ali não era proveniente da queda de um asteroide, não era metal de asteroide, era um metal muito puro, porque existe uma mistura perfeita na composição da adaga que só pode ser obtida por uma pessoa que sabe muito bem o que está fazendo. A adaga possui 89% de ferro e o restante é uma mistura de níquel, cobalto e cromo. A parte do níquel demonstrava uma concentração muito alta, fazendo com que a lâmina ainda fosse imune à ferrugem. E para criar uma composição tão complexa como essa, a gente precisaria de conhecimentos em alquimia que o povo egípcio não tinha. Só que esse não foi o único artefato esquisito encontrado na tumba de Tutankhamon. Você tá com tempo? Se você estiver, senta. E vai demorar. Eles também encontraram uma placa de adorno do peito decorada com ouro, prata e várias pedras preciosas. Esse artefato retrata um escaravelho alado, feito com uma pedra amarela misteriosa.
Os arqueólogos pensavam que essa pedra era calcita, que é um tipo de quartzo. Só que não, gente, essa pedra é de um material que também não existia no Egito Antigo. A pedra é uma espécie de vidro de sílica do deserto. Um material que foi descoberto apenas em 1945, depois da detonação da bomba atômica. Essa bomba, depois de detonada, deixou uma cratera de 91 metros de diâmetro. E para surpresa dos pesquisadores, a parte interna da cratera ficou tomada por uma camada de pedra verde do deserto. Isso acontece porque a detonação da bomba atingiu uma temperatura de 1648 graus Celsius, que seria o suficiente para derreter a sílica que existe na areia do deserto e fazer com que ela recondense, formando essa pedrinha verde que vocês estão vendo aí. O material que resultou da detonação dessa bomba nuclear, ele não existe na tabela periódica. Ele é um material criado, ele é produzido artificialmente. E não existe em nenhum outro lugar do planeta. Ele só passou a existir depois da detonação. Eles nomearam esse material de trinitita, justamente porque o nome da bomba detonada foi a bomba Trinity. Esse material é um resíduo vítreo, ou seja, ele tem a aparência de um vidro, transparente, translúcido, porém na cor verde. Porque a bomba era feita de plutônio, houve uma reação ali química, condensou e o bagulho ficou assim. Misteriosamente, esse mesmo material da detonação da bomba foi encontrado no deserto da Líbia, em larga escala. Ou seja, seria essa a evidência que a gente precisaria para saber que no passado do nosso planeta também houve uma detonação de uma bomba nuclear? Sim, seria. Aí, gente, a gente vai ter que entrar em um outro assunto, uma outra história que eu vou deixar para outro vídeo, que inclusive está no livro de Urântia, tá? Eu tô lendo ainda aquele livro enorme, que análises do solo de Marte comprovam que sim, existiu uma detonação de uma bomba nuclear lá no planeta vermelho. Então, assim, uma guerra nuclear no passado, antes da existência dos humanos, e a gente bobinho, achando que a gente ainda vai para Marte. Ai, gente, como a gente é bobinho! Bem como a existência do material da adaga de Tutankhamon, a existência dessa pedrinha que compõe a joia do peito de Tutankhamon também não pode ser explicada. Ou seja, os arqueólogos até tentaram falar que isso foi também choque de meteoro no deserto, só que assim, o choque de meteoro no deserto da Líbia que poderia ter causado isso não poderia ter feito uma pedra 100% pura como essa. E se fosse de fato um meteoro, haveriam obviamente fragmentos do meteoro ali. E não tem fragmento, não tem histórico, não tem nada, então essa história tá me enrolando. Olha, seus arqueólogos! E também, gente, queda de meteoro deixa uma cratera, que também não tem. Então, assim, na boa! Outra teoria seria que um raio tivesse atingido o deserto e teria criado a calcita, a pedrinha amarelinha lá. Só que, gente, vocês já imaginaram o tamanho do raio para poder criar uma pedra? Que geralmente, quando existe uma descarga elétrica e um raio atinge o deserto, acontece isso aí, ó, fica essas mini pedrinhas. Agora olha o tamanho da pedrona, que raio foi esse? Ou seja, mais um artefato dentro ali do túmulo de Tutankhamon que também não poderia ter sido feito naquela época. A conclusão é, não poderia. Está no lugar errado, na hora errada, o que esse negócio está fazendo lá? Mas sim, gente, de fato, mais uma coisa que ele ganhou de presente. Ele ganhou de presente de algum deus. E não sei se vocês sabem, mas a civilização egípcia foi considerada a civilização mais religiosa da história da humanidade. Eles acreditavam mais nos deuses do que neles mesmos. E esses deuses conviviam ali junto com eles, era a maior farofa. E também, né, gente, vamos combinar que não eram os deuses normalzinhos. Eles tinham uns poderes, gente, que era tipo milhares de milhões de anos-luz na frente do poder que os egípcios tinham. Então, assim, eu super ia querer ser amiga de um deus desse. Mas quem eram esses deuses que presentearam a humanidade, que estão presentes em diversas culturas? Nós sempre assumimos que tudo que a gente tem hoje é muito mais avançado do que coisas que existiam no passado. Mas os artefatos encontrados no passado provam que a história do planeta não é linear, ou seja, não é passado, presente e futuro. Já teve um passado, presente e futuro antes do passado.
Então, como que a gente explicaria essas incongruências? Apenas é possível explicar se a gente assumir que antes do dilúvio existia uma civilização muito tecnológica, muito avançada e que essa história não nos foi contada. E que o dilúvio existiu justamente para limpar essa civilização daqui. Talvez essas estruturas imensas que nós encontramos hoje em dia sejam apenas os restos deixados para trás por esses seres ultra avançados. Talvez essa civilização se desenvolveu tanto que se autodestruiu. E talvez esse também seja o nosso futuro. A nossa tecnologia está se desenvolvendo de uma maneira bizarra, enquanto que o nosso desenvolvimento mental e espiritual está sempre diminuindo. Então toda essa tecnologia é extremamente prejudicial para um povo que só consegue resolver suas tretas com guerra e bomba. Esse é o ser humano, só consegue resolver com arma, só consegue resolver com bomba. Só que ao invés da gente olhar para o passado e aprender com os erros do passado, só o que nós temos são essas informações sendo suprimidas de nós e escondidas pelos senhores do mundo. Nós temos que aprender com os erros do passado para não repetir os mesmos erros, mas como é que a gente vai aprender se a gente não sabe o que eles erraram? Por que essas informações não chegam para nós? Bom, não vamos aprender. Essa é a conclusão. Esse foi mais um vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gosta dos alienígenas, toda segunda-feira tem vídeo aqui só falando sobre algum caos alienígena. Os outros dias a gente desvenda mistérios do sobrenatural do mundo, do presente, do passado e até do futuro também, por que não? Esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Um super beijo e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Que pai!